Vamos lá, vocês estão prontos? Eu estou pronto para vocês estão prontos para mim? Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo um pouco controverso, até por isso que o nome dado por Kardec, moral estranha ou estranha moral, né? Porque quando a gente vê aquelas coisas ali, né, odiar pai e mãe, abandonar mãe, filho, deixar os mortos, enterrar os mortos, não vir trazer a paz, mas a espada ou a divisão, dependendo da tradução, não parece ser coisa que saiu da boca de Jesus, né? A gente fica meio assim, como é que eu vou abandonar pai e mãe? O primeiro aspecto do Evangelho, eu tenho falado bastante sobre isso, a gente não pode ler de forma isolada o Evangelho. E a gente não pode utilizar pedaços do Evangelho para manipular ao nosso bel prazer, né? Então a gente sempre tem que... Eu quando leio um versículo, eu leio o capítulo inteiro antes de falar sobre o versículo. É um hábito que eu tenho para entender o contexto. E algumas palavras a gente tem que buscar a origem delas e o que elas significavam naquele momento, para a gente entender por que Jesus estava falando aquilo, com quem que ele estava falando, baseado em quê, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, para a gente poder fazer uma interpretação. Obviamente Kardec já fez um monte de perguntas para os espíritos e codificou dentro desse capítulo 23, e é isso que nós vamos abordar hoje. Algumas coisas sobre o contexto da época que Jesus estava entre nós, né, na carne. O primeiro aspecto é que existia uma predominância do direito e da força sobre a força do direito. O que quer dizer isso, né? Aqueles que podiam mais manipulavam aqueles que não tinham tantas condições. Então o poder material estava muito reforçado, estava muito, vamos colocar aqui, estava muito na moda. Existia uma questão que eu chamei aqui de escravidão política, social, econômica, de credo. É quando a gente é meio apático e a gente é muito manipulado. Então quando a gente pega o povo judeu viveu durante muito tempo sob escravidão. Quando Moisés pegou aquele povo para tirar eles do Egito, eles já nem sabiam mais o que era. Muitos já tinham nascido ali, nem sabiam mais o que era viver em liberdade. Então Moisés teve que trabalhar muito com eles os aspectos de viver em liberdade. E a primeira coisa dita foi: vamos parar com essa crença em múltiplos deuses, porque quando a gente divide o poderio divino, de uma certa forma a gente está querendo enfraquecer o poderio divino. Uma presunção humana. Outro aspecto é que a gente utiliza, como eu mencionei agora há pouco, pedaços do Evangelho para justificar o nosso comportamento. Então, quando ele fala de estranha moral, é uma moral diferente daquela que a gente está habituado a escutar, né? Outra coisa, o patriarcado. Ainda era muito forte o patriarcado, a mulher era considerada um ser inferior. O patriarcado também no sentido de que a cultura, os aspectos culturais, né, de uma maneira mais ampla, aquilo que o pai e a mãe desejavam era muito forte. Os desejos dos pais se sobressaíam aos desejos e direitos dos seus filhos. Tem alguém, não precisa erguer a mão para não se denunciar, né? Tem alguém que acha que hoje em dia está assim ainda? Os pais tentando fazer prevalecer a sua opinião? Alguém de vocês estudou, não precisa erguer a mão de novo. Alguém de vocês estudou aquilo que o pai queria que estudasse? Meu filho vai ser doutor ou qualquer coisa parecida com isso? A gente, um pouquinho mais velho, viveu um pouco sob a égide desse tipo de mandamento. E a proposta desse capítulo é romper um pouco com isso. Porque Jesus nos trouxe essa informação de liberdade com responsabilidade. Enquanto Moisés colocou uma doutrina de obediência praticamente cega, e quando ele colocou os aspectos que nós chamamos hoje de lei de talião, olho por olho, dente por dente,
Quando a gente lê aquilo, hoje, pleno século XXI, a gente acha que atraso, não é mesmo? E ver sobre esse aspecto do bateu, levou. Para a época que foi colocado, foi muito bem colocado. Existia um exagero enorme na pena em relação ao crime. O que Moisés quis fazer, olha, se a pessoa te roubar uma galinha, corta um dedo dele. Se ele roubar alguma posse mais assim, avantajada, corta uma mão. Parece um ato hediondo, uma barbárie, mas o que ele estava querendo fazer é disciplinar, como eu mencionei agora há pouco, crime e castigo. Vamos colocar proporcional? Não vamos querer matar uma pessoa porque ela fez uma coisa menor? Então ele já começou a incutir ali esses conceitos. E aí vem Jesus e coloca o que eu mencionei agora há pouco de liberdade com responsabilidade. Aquele Deus que joga raio na cabeça a bel prazer, que luta por um lado da batalha, não é o verdadeiro Deus. O Deus que eu quero apresentar para vocês é o meu Pai, que é compassivo, que na verdade, para nós, pelo intuito, pelo conhecimento de hoje, Deus é um pai que é uma mãe, né? Que cuida bem, que nutre, que provê, que não abandona, que fica com os filhos até a última instância, que tira da boca dela para dar para os filhos, e todos esses aspectos aí. Bom, colocado o contexto, acho que está todo mundo aqui no mesmo barco agora, né? Se alguém ficar perdido, me avisa que eu corro resgatar. Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre o que é odiar os pais, nesse conceito todo que nós falamos. Primeiro, existe um mandamento maior colocado por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e aí ao próximo como a ti mesmo. Então ele começa a estabelecer não um aspecto de obediência. Obedece o pai, obedece o Deus, senão ele vai jogar um raio na cabeça. Senão ele não vai ficar com você na batalha, do teu lado. Agora ele está falando uma coisa de amar menos os pais e amar mais a Deus. Jesus também disse várias vezes assim, se você não fizer o que eu estou falando, você vai ficar para trás. Em várias passagens do Evangelho falar, vamos falar daquele rico, né? Eu já pratico todas as leis dos profetas. Jesus fala, que bom, então faz o seguinte, abandona tudo que você tem e vem embora comigo. Ele não estava preparado ainda para abandonar as posses, o dinheiro, a matéria, né? o plano material. Ele achava que estava pronto. Quando Jesus pediu para ele fazer o sacrifício maior para ele, que era extremamente apegado à matéria, ele não quis seguir. Então Jesus sempre reforçava que ele estava acima de qualquer coisa. Quando ele falava, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí, né? Minha mãe e meus irmãos estão aqui, não estão lá. As pessoas que me ouvem, que estão comungando comigo, aquilo que eu acredito, esses são meus parentes, meus irmãos e tal. O que ele estava colocando, então, um aspecto preponderante. Jesus fazia o que ele queria, certo? Concorda comigo? Faz assim, se concorda. Ele fazia o que ele queria, não o que os outros queriam que ele fizesse. Ele era manso, né? Tinha toda a mansuetude dele, mas ele fazia o que ele queria, e não o que as pessoas quisessem que ele quisesse. Ele reforçava, ele tinha uma convicção muito forte do que ele veio fazer, do que ele acreditava. Essa é uma das coisas que ele passou, que dentro desse capítulo 23 ele reforça muito. Amar menos os pais significa que, se em algum momento teu pai quiser fazer prevalecer a vontade dele sobre a sua precisa prevalecer. Existe um aspecto de relacionamento terreno que é muito diferente do aspecto de relacionamento espiritual, né? Família corporal e família espiritual. Em todos os capítulos cabe esse conceito da família espiritual. Por quê? O grande X da questão para esse capítulo é: evolução é um aspecto individual, intransferível. Eu não evoluo pelos atos do outro, eu evoluo pelos meus próprios atos. E o Evangelho começa a fazer sentido para mim quando ele sai do campo do intelectual e desce para o coração.
quando as minhas ações passam a ser modificadas. Ora, se eu coloco meu pai material acima do meu pai espiritual, né, meu pai maior, do Criador, eu vou deixar de fazer algumas vezes aquilo que eu preciso fazer, já tendo atingido uma maturidade espiritual. Significa dizer, para traduzir a PodTrack, eu vou atrasar a minha evolução para seguir aquilo que a minha família quer, que o meu pai quer, que a minha mãe quer. Era para esse tipo de pensamento que Jesus estava falando aqui. Quando a gente vê o livro Paulo e Estevão, a gente vê que Paulo, depois da sua conversão, vai conversar com o pai dele. Respeitosamente, ele ama o pai, mas ele disse ao pai que ele ia fazer o que ele tinha decidido fazer. Muitas pessoas da vida antiga dele quiseram reforçar que ele estava doido, que ele estava, vamos colocar como no interior nós falamos, variando das ideias. Ele falou, não, a minha nova convicção é essa e eu vou seguir ela. Então, quando se fala para colocar o amor a Deus acima de tudo, e ele pede para a gente amar a Deus com toda a nossa compreensão, com todo o nosso entendimento, e quando a gente não entender, ama a si mesmo. É colocar realmente o amor a Deus acima de tudo, para que a gente possa se desvencilhar dos laços da matéria, quando esses laços da matéria começam a querer nos impedir o processo de evolução. Como pais e mães, muitas vezes nós tentamos manipular os nossos filhos para fazer aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Aí eu coloquei aquele último ali, eu gosto de torturar a mãe com essa frase aqui, do Khalil Gibran. Mães, mais do que amar os filhos, amam-se através dos filhos. O que essa frase poética quer dizer? Muitas vezes a mãe deixa de fazer aquilo que ela acredita, aquilo que ela quer ou aquilo que ela tem todo o potencial para fazer, e às vezes ela projeta no filho, primeiro, todos os pais projetam no seu filho uma pessoa de bem, uma pessoa que seja feliz, uma pessoa que faça aquilo que o coração manda, só que ao mesmo tempo existe uma contradição, porque nós pais somos um pouquinho mais velhos que os nossos filhos e experimentamos algumas coisas que não são tão boas. E num aspecto de querer proteger os nossos filhos, nós ditamos para eles o que a gente quer que eles façam. Eu não estou olhando para ninguém, tá? Não estou censurando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém. Mas a gente faz isso. De uma certa forma, é uma projeção que nós fazemos em relação aos nossos filhos, para que eles sejam felizes, na minha concepção como pai do que é felicidade. E aí, de certa forma, é uma violência contra aquilo que o filho acredita, aquilo que ele precisa concluir e pensar com a própria cabeça. Esse é um outro aspecto da evolução. É preciso que a gente vá amadurecendo e tomando decisões calcadas nas nossas próprias reflexões. O pai e a mãe têm um momento de muita influência no filho, que é a infância e a pré-adolescência. Depois o filho passa a retornar para a carne, agora livre da hipnose terapêutica que ele teve para ser um pouco manso, para ter refreadas as suas tendências. Aí ele passa a ser quem ele é. Mas existe o aspecto da educação que criou uma certa consciência que vai servir como um sensor com S que vai dar o alerta para ele que ele está fazendo alguma coisa contrária àquilo que se acredita que ele deva fazer. E o sensor com C quando ele vai refrear os seus instintos primários e vai dar vazão ao novo conhecimento moral dado pelos pais. Mas ainda assim, é preciso que ele faça isso, não por sorte, não por uma situação do acaso. Seja uma coisa pensada. Tome uma decisão consciente e acerte porque tomou uma decisão consciente, ou não acerte e aprenda através das decisões que ele vai tomando. Então tem todo esse vínculo em cima do peso dessa frase aqui, para que a gente fortifique, né? E essa aqui, ela
Essa segunda frase, ela de certa forma, ela complementa o ensinamento anterior. Abandonar significa separar-se, afastar-se. E aí eu coloquei também aqui, respeitar o livre-arbítrio do outro, para o outro fazer o que ele quer também. Respeitar o nosso próprio livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente está em condição de fazer. Como é que funciona o aspecto da evolução humana? Aprendemos coisas novas, abrimos a consciência. Ao abrir a consciência, a gente percebe que tem mais coisa ali do que a gente estava enxergando até então. E eu também gosto de dizer, toda vez que eu descubro um direito meu, automaticamente eu descobri um direito de todo mundo. Essa não é a prerrogativa cristã, que eu quero para mim oferecer para o outro, não fazer para o outro o que eu não quero que faça comigo. Essa é a prerrogativa cristã, no ensinamento de Jesus procura fazer aquilo que você quer, mas respeita o direito do outro. Toda vez que você quiser invadir o direito do outro, de certa forma você está subordinado às leis divinas. E aí você vai colher, vai fazer a colheita daquilo que você plantou. Falei bastante sobre laços carnais e laços espirituais, né? E um aspecto importante dentro da evolução ainda que eu mencionei, eu evoluo, eu expando a consciência primeiro e vou buscar ali o ensinamento através da vivência, da experiência própria. E a partir daí eu vou criando novos conceitos e vou fazendo corretivos no meu próprio comportamento. A lei civil, ela é mutável. Vocês concordam comigo? Ela vem mudando através dos tempos, acompanhando o quê? A expansão de consciência da sociedade. Conforme a sociedade vai concluindo, no senso comum, isso aqui deveria ser o direito dessa pessoa. Vamos documentar na lei? A lei divina, ela é imutável, ela não muda. Ela foi criada para ser eterna. Então ela sempre será a mesma. A lei civil, ela vai se modificando para ficar mais adequada à evolução dos habitantes. E aí haverá um momento na nossa trajetória onde a lei civil vai estar equiparada à lei divina, não é mais necessária. Esse momento pode chegar para qualquer um em determinado momento do nosso avanço espiritual. E ele chega num determinado momento, nós aprendemos com o Espiritismo, para todo mundo que está vivendo num determinado planeta, quando o planeta faz essa transição. A gente pode fazer primeiro, antes do planeta, ou se a gente não fizer, a gente vai fazer junto com o planeta. Estamos todos aqui, pleno século XXI, reencarnando na Terra já há algum tempo, para poder corrigir os nossos pensamentos anteriores. E a outra coisa legal que Jesus nos deu, a ignorância sempre nos protege. E ela protege por quê? Porque toda vez que eu abro a consciência, eu já não sou mais ignorante. A minha obrigação começa a aumentar. Então, ao mesmo tempo que eu descobri um direito meu, eu descobri um dever meu para com toda a humanidade. Então, o processo evolutivo ele vai assim. Eu vi uma frase do Haroldo, essa terceira aqui, que eu achei muito interessante. Ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar, nós temos que conviver. Está totalmente dentro desse contexto. Nós não vamos abandonar ninguém fisicamente. Nós não vamos abandonar ninguém efetivamente. A gente só vai fazer prevalecer aquilo que a gente acredita. Tem pai católico de filho espírita. Num primeiro momento, o pai passou a colocar o nome dele na oração na igreja porque achou que ele estava endemoniado. Depois ele continuou olhando para aquele filho e percebeu, não, há uma transformação bonita, boa. Como aconteceu comigo, eu já contei essa história para vocês. A minha mãe chega e fala, teu tio está ficando doido. Eu falei, doido, mãe? Tá num negócio de espiritismo, falando umas coisas meio esquisitas. Eu já tinha pelo menos uns 15 anos que eu estava no espiritismo. Falei, então o tio está ficando doido que nem eu, né? Chegou o momento de eu ter essa conversa com a minha mãe, ministra da Eucaristia, vou ter que conversar com ela mesmo? Não, bora lá. Peguei, dei um livro espírita para ela, desses de orações, e falei, leia, domingo que vem eu volto, a gente conversa.
Aí quando eu voltei, ela falou, mas é a mesma coisa, filho. Tudo que a gente fala sobre Jesus e Deus, o Espiritismo está falando a mesma coisa, na linguagem dele, mas está falando. Ótimo, tirei um peso da consciência, porque agora minha mãe sabe que eu sou, além de espírita, palestrante espírita, dou aula, faço um monte de coisa. Mas eu nunca tinha tido aquela conversa com ela. Ela exercia aquilo que ela acreditava, era um ser humano 1000 vezes melhor que eu, e estava tudo certo. Né? A gente tem dissidência, não tem? Não tem muita dissidência na religião? Só existe dissidência porque a gente muda a cabeça, muda o entendimento. Aí quando a gente vira espírito e começa a ver umas coisas que faz todo sentido, a gente volta para o pai e a mãe, quer enfiar espiritismo, faz o contrário agora, quer abrir a cabeça do pai com a mãe e jogar o conteúdo espírita lá dentro, porque eles precisam experimentar essa transformação que nós também experimentamos. Abandonar pai e mãe é respeitar livre-arbítrio. Se ele quer ser católico, se ele quer ser evangélico, deixa ele ser católico e evangélico. É o que ele aprendeu a ser, é como ele entende e se conecta com Deus. Por que eu vou mutilar ele tirando uma coisa tão importante dele? Deixa ele continuar com a crença dele. Ao invés de a gente falar daquilo que a gente não concorda, não é melhor a gente falar com aquilo que a gente concorda? Vamos falar de Jesus com o católico? Vamos falar de Jesus com o evangélico? Vamos falar de Jesus com quem que quiser falar de Jesus? Está tudo certo. Eu não vou brigar com ninguém falando de Jesus, a não ser que ele seja muçulmano, ou de repente alguém que ainda está contaminado pela Idade Média, pela Santa Inquisição, onde tentaram empurrar o cristianismo em cima, né, daquele do Oriente. Aquilo trouxe marcas importantes para a humanidade. Tem gente que não tem esse sentimento, essa conexão com Jesus, da maneira que nós temos, e a gente constrói essa convicção durante milênios. Eu não posso querer que alguém siga a minha religião, como se a minha religião, e eu estou falando minha forte, de maneira enfatizada, por quê? Porque eu estou querendo impor para as pessoas aquilo que é meu, de posse minha, a minha religião. Tanto assim que existe uma religião que acha que é só eles que estão certos e o número é um número pequeno. 7 bilhões de planeta para 600 e pouco mil que vai ser salvo. Gente, é pouco espaço para salvação. Hein? Então, na verdade, assim, ao falar abandona pai, mãe, filho, significa o seguinte: se separa intelectualmente. Se você tem alguma convicção formada, começa a seguir ela, porque é assim que você faz o seu processo de evolução. Eu falei agora há pouco. Novos conhecimentos intelectuais, expansão de consciência, trabalha, novo conhecimento moral, nova aquisição para o espírito. E aquilo que ele tem aquisição consciencial é dele, ninguém mais tira dele. E se o processo natural você vai aprendendo, vai tomando decisões, fazendo o seu arbítrio, fazendo o seu julgamento individual sobre as coisas e acertando e errando, você vai conhecer esses próprios caminhos. Todo mundo aqui está várias encarnações encarnando com os mesmos espíritos, na mesma ordem, tipo, meu pai é sempre meu pai, minha mãe é sempre minha mãe, meu filho é sempre meu filho. Não, né? Pode falar que não, né? Com a cabeça, está tudo certo. Esse é um aspecto preponderante, porque a gente está formando convicções. Se eu não usar as convicções que eu estou formando, eu estou deixando de evoluir individualmente por alguém que está comigo somente numa trajetória. Vamos pensar de maneira mais ampla? Vamos pensar na grande família espiritual? Vamos falar em todo mundo que comunga do pensamento, e a gente pode conversar à vontade. E quem não comunga do mesmo pensamento, vamos deixar ter o seu próprio pensamento, não vamos tentar impor a eles aquilo que a gente acredita. É uma forma da gente ir evoluindo. Outro dia eu falei com uma pessoa sobre um aspecto que eu considero bastante crítico, que é essa questão de submissão à cultura. Nós temos ainda hoje, pleno século XXI, religiões e populações inteiras comandadas por princípios, preceitos e rituais de 6.000 anos atrás.
Vocês concordam comigo? Concordam? Faz assim. Tem algumas religiões, em pleno século XXI, que estão querendo impor um jeito de viver, um jeito de pensar de mais de 6.000 anos atrás. Como se fosse vivendo ainda a época dos profetas. É importante o conteúdo deixado? É, bastante importante. Emmanuel, na sua humildade, nos disse, se um dia o que eu disser for contrariado pela ciência, fique com a ciência. Com toda a sua humildade, eu não sou o dono da razão. Apesar de todo o conhecimento, né, que ele tem, ele disse, um dia pode ser que a ciência evolua, o teu entendimento seja diferente, e o que a física, a ciência está mostrando, está dizendo o contrário, está tudo certo, fique com a ciência. E você também, conforme vai evoluindo o teu pensamento, em determinado momento vai olhar para os livros de Emmanuel e vai dizer, nossa, que conhecimento básico. Todo mundo não espera chegar essa hora, né? Mas não vê a hora de chegar isso. Que conhecimento básico, a gente já está mais evoluído, já tem uma interpretação melhor da vida. Então, se eu estou falando isso, eu acho uma afronta a Deus eu querer viver como se vivesse há 6.000 anos atrás. E toda a evolução trazida pela ciência, pelas religiões, e todos os signatários de Deus que vieram até a Terra para nos trazer informações diferentes, novas, para confrontar o nosso intelecto e de repente trazer uma nova abertura de consciência individualmente, porque é individual a abertura de consciência. Todo mundo atinge o seu ponto consciencial num momento diferente de outros. A gente pode estar na mesma palestra e ter o mesmo momento que a gente fala, aham, só que às vezes as conclusões são completamente diferentes entre a gente. Por quê? Porque existe, como eu mencionei a questão do Evangelho, pode falar um versículo? Claro que pode. Leia o capítulo inteiro. Entenda tudo que Jesus falou para usar uma fala dele de maneira solta e saber o que você está falando. Não manipula as palavras. Também seria uma afronta a Jesus a gente querer mudar aquilo que ele disse. Né? Pelo nosso entendimento, a gente pode, dentro de nós, eventualmente ter novas conclusões. E no caso das palavras do Evangelho e do Espiritismo que corrobora com elas, a cada momento que eu estou lendo, eu sou uma pessoa diferente. A cada segundo, a cada minuto que passa, eu aprendi uma coisa nova. Mesmo estando sozinho, eu estou tirando novas conclusões a todo momento. E aí eu posso, a qualquer momento, ter a prerrogativa, ter o direito de dizer, mudei de opinião. Até então, vamos usar Saulo e Paulo, né? Até então eu era Saulo, tinha uma opinião, agora não tenho mais, mudei. E estou mudando de nome para ficar claro, porque a minha obra anterior não tem nada a ver com a obra desse novo homem que aqui chegou. Então, esse aspecto, né? Outra coisa importante ali, o indivíduo pode ser absorvido pela massa. E se ele for absorvido pela massa, ele vai atrasar a evolução. Ele vai atrasar a própria evolução. Porque ele vai seguir o comando da massa. Se ele está seguindo o comando da massa, ele não está fazendo o que ele quer, o que ele sente, o que ele pensa. Significa que ele não está com o seu livre-arbítrio pleno. Toda vez que eu estou sob efeito de uma opinião, de uma substância ou de qualquer outra coisa, o meu livre-arbítrio está prejudicado. Perdi alguém, gente? Está todo mundo comigo ainda? No entendimento? E aqui, então, esse último ponto, aquilo que é eterno, que é do espírito, prevalece aquilo que é da matéria. Esse é um outro aspecto para a gente também relembrar aqui. Aí eu achei muito interessante em Lucas 9, né, capítulo 9, versículos 59 a 60, o moço fala, Jesus, eu quero seguir você, mas antes de seguir você, eu preciso ir ali enterrar meu pai. Pode ser? Jesus fala para ele, deixa os mortos enterrar seus mortos. Aí tem um entendimento amplo. Primeiro eu queria pegar uma informação
que eu acabei aprendendo com o Divaldo e a Joana de Ângeles. No livro Plenitude, tem uma passagem que explica o que ia na cabeça e na intenção desse moço. Ele era filho único. E ele era filho único e queria fazer o funeral do pai. Naquela época, o filho, quando era filho único, ele precisava velar o seu pai de maneira muito fervorosa. Ele tinha que sentir a morte do pai, caso contrário, ele não tinha direito à herança material. A herança material ia para o Estado. Então Jesus sabia que ele não estava com a intenção das melhores e das maiores. Ele estava querendo garantir a herança na terra, para depois correr atrás da herança no céu. Esse é o momento de ruptura que Jesus pediu para ele. Jesus sabia o que ia no coração dele, sabia o que ele estava priorizando. Estava priorizando a matéria. Deixa eu ir lá enterrar meu pai, porque eu quero ter direito à herança material para não ficar sem nada. Depois eu vou seguir você. Aí depois é depois, outro dia é depois, aí mais um dia. É como a gente faz às vezes, né? O ano só começa depois do carnaval, mas daqui a pouco vem a Páscoa, vamos esperar um pouquinho mais, aí a gente começa a fazer o que precisa fazer. Não é isso que a gente faz eventualmente? Então, Jesus sabia o que se passava no coração daquele homem, no seu íntimo, mas ele também quis aproveitar a lição para alguns aspectos extremamente importantes, né? Primeiro aspecto que eu falei bastante da expansão de consciência, ela vai trazer determinadas obrigações para nós, que expandimos a nossa consciência. Eu não posso querer estender essas obrigações para as pessoas que estão caminhando comigo, porque elas estão num entendimento, num espaço consciencial diferente do nosso. Como é que eu posso querer que alguém chegue nas mesmas conclusões que eu, se ela não estiver pensando da mesma forma que eu? É só lapada em mãe hoje, não é? Hoje a palestra é para dar bordoada em mãe, né? Pai e mãe, mais a mãe, né, que é mais apegada e que é o melhor para os seus filhos. Então, assim, respeitar de novo o que eu falei agora há pouco, o seu livre-arbítrio e o tempo de cada um. Cada um vai atingir o grau de maturidade no tempo que precisa atingir. E é preciso que a gente deixe o homem velho morrer para que o homem novo nasça. É preciso que morrer, né? Pessoas que morrem em vida, pessoas que ficam apáticas, pessoas que ficam descrentes, pessoas que ficam sem esperança, desesperançosos, desesperados. Então, o que Jesus estava querendo combater vamos viver, vamos quando a mulher chega no poço e ela começa a estranhar que aquele cara está ali e pergunta para ele o que ele quer, fala, me dá água. Ela pegou e deu água para ele, meio desconfiada. E ele falou, me dá da sua água, vou traduzir para nós, me dá da sua água material, que eu vou te dar da minha água espiritual. Numa fonte que é inesgotável. Eu vou dizer coisas boas para você, para que você compreenda. E é legal, o nome dessa mulher, se não foge a memória, é Miriam. E quando a gente lê da dona Ivone Pereira o livro Encontros com Jesus, ela conta um pouquinho dessa história. Ela era uma mulher muito submissa ao marido, ao homem, como as mulheres eram naquela época, muitas das mulheres, nem todas, né? Porque o espírito rebelde bom está sempre presente, né? E ali, naquela experiência com Jesus, ela teve uma modificação, modificou completamente, porque ela achava que ela tinha que ser submissa, porque ela não se achava merecedora de algo melhor, do amor, de esperança, de coisas melhores. Ela estava completamente, com a sua autoestima, completamente machucada. E para inveja de todos nós, ela encontrou com um psicólogo chamado Jesus, que deu para ela uma nova forma de entendimento sobre a vida, uma nova razão para viver. E ela modificou o seu comportamento, e as pessoas daquele povoado, além do marido, tiveram que mudar o seu comportamento com ela. Então tem uma história muito bonita, quem puder leia.
É a samaritana no poço? Não lembro agora, deve ser. Mas o nome dela era Miriam e a Ivone conta essa história que eu acho muito legal. Então, quando ele fala, deixa as pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, com a matéria, lidar com a matéria que é o que elas querem. Vem comigo e vão lidar com coisas muito mais abrangentes, muito maiores que isso. E por último, mas não menos importante, né? Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada. E aí quando a gente vai atrás do entendimento daquela época, o entendimento religioso sobre paz e espada, aqui embaixo, bem pequenininho, está assim, a espada é uma figura simbólica importante, utilizada muitas vezes na Bíblia, que ela representa tanto a justiça divina como a proteção divina. Então Jesus não veio trazer a paz, que é o quê? A apatia. É aquela coisa de ficar escravo, ser escravo e ficar subordinado às ordens, à opinião dos outros. Não é isso que eu vim trazer. Não é o aspecto cultural, né, e crenças que estão limitando o nosso aprendizado e cerceando a nossa evolução. Não é ficar amarrado a elas. Não é ter a paz. Nesse sentido, é ficar aceitando imposições das pessoas para a minha vida. Se eu não tomar as rédeas da minha própria vida, as pessoas vão me conduzir. Porque a coisa é muito fácil a gente conduzir a vida do outro. Por dois aspectos, né? Eu não quero lidar com a minha vida, é melhor lidar com a vida do outro. Então é mais fácil eu dar opinião da vida. Todo mundo aqui é filósofo e psicólogo da vida alheia, não é? Se alguém pedir para você uma opinião, você não vai ter uma boa opinião sobre aquele problema que ela tem na vida dela? Faz assim. A gente vai adorar, por quê? Porque eu estou me desviando daquilo que é a principal batalha da minha vida, a coisa mais drástica que eu tenho que fazer, que é lidar com a minha própria vida, com os meus próprios problemas, com os meus próprios dilemas pessoais, internos. Então, nessa questão, né, a primeira é essa, né, de você querer fazer isso, porque é mais fácil lidar com o problema do outro do que lidar com o nosso próprio problema, né? O outro aspecto de ser filósofo da vida alheia, né, além dessa questão de a gente poder desviar um pouquinho, ter um pouco de aspecto, é que é mais fácil a gente resolver o problema do outro. É simples, a gente fala assim, você não quer fazer isso? Não faça, e vai embora. E está tudo bem, por quê? Porque eu não tenho responsabilidade sobre o ato do outro, né? Eu vou dar um conselho, se ele quiser seguir, ele segue, se ele não quiser seguir, ele não segue, mas se ele seguir e der errado, o problema é dele, não é meu. E provavelmente ele fez alguma coisa errada para dar errado, não tem nada a ver comigo. Então, assim, a questão da responsabilidade que eu falei agora há pouco. Agora, a espada, como ele colocou como proteção divina, como aspectos divinos aí, é a gente realmente mergulhar para dentro de si mesmo, conhecer o nosso mundo íntimo. Eu, gente, quando era católico, vocês também foram católicos? Eu já perguntei isso da outra vez que eu vim, né? Eu falo, né, que era fácil pra caramba, gente. Tem alguns preceitos que era bem fácil de ser seguidos. E essa questão de formar a opinião, de fé raciocinada que a gente fala tanto, né? Eu estou falando do catolicismo aqui porque é uma religião que tem alguns dogmas. E como que é que eles queriam falar? Mistérios da fé, é assim que fala, né? Mistérios da fé. São alguns dogmas que, mesmo entendendo, acredito que é isso aí, está tudo certo. O Espiritismo dá um pouco mais de informação para que a gente forme a nossa própria convicção. O que eu quiser encontrar nos livros espíritas, eu só não consigo encontrar como é que cria gente, como é que cria espírito, e não consigo... algumas coisas que Deus não nos permite saber, mas a grande maioria das coisas, dos mistérios do universo, estão esclarecidos ali para a gente. E essa questão da gente mergulhar para dentro de si mesmo e conhecer. E quando eu era católico, eu acreditava no inferno e acreditava no capeta. Vocês também? Vocês tinham medo do inferno? Tinha medo do capeta também, não tinha? E agora vocês não têm mais medo do inferno, certo? Mas tem medo do umbral. Não tem medo do capeta, mas tem medo do obsessor também, né?
É meio que a gente transfere só os nossos medos. Então, nesse aspecto, o conhecimento interior para que a gente possa olhar para dentro de si mesmo e não achar que é o capeta que está tomando o nosso corpo naquele momento. Quando a gente pensa coisa ruim, a gente fala, só pode ser o demônio esse negócio. Não é. Isso aí é ato de um espírito só, o teu espírito de porco, né? Eventualmente. Quando a gente se choca e quando a gente foge daquilo que está ecoando ou reverberando dentro do nosso interior, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de nos conhecermos, de saber o que nós pensamos de verdade. Não aquele filtro que a gente colocou para a sociedade, não essas máscaras que a gente utiliza, não esses personagens que nós estamos interpretando na nossa trajetória. É alguém nu e cru, quem você é de verdade. E ao invés de rechaçar isso, eu acolho. Porque o meu lado sombra, aquela parte que eu rejeito em mim, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser incorporada. Porque senão eu vou ficar andando por aí como se eu fosse metade, ou quebrado, com essa sensação de angústia que parece que eu estou quebrado. Então é preciso que eu acolha, entenda e não ache subterfúgios para refutar aquilo que está acontecendo no nosso mundo íntimo. Por mais barbaridade que seja, acolha que é seu, tenta pensar sobre o que suscitou aquele tipo de comportamento interno, porque o pensar, o ter desejos é um comportamento, mas é um comportamento interno, não estou colocando para fora para outras pessoas, mas eu estou dando para mim, né, informações importantes para eu me autoeducar, me autoevangelizar. A espada de Jesus, que era um rebelde sem armas, era para fazer a luta regeneradora, boa batalha, como Paulo definiu muito bem para a gente. Essa luta contra o que está acontecendo no nosso mundo íntimo, contra todos os estímulos. E se você, ainda essa semana, já começou ontem a semana, domingo, depende de quem, começa a semana no domingo, na segunda, se você sentiu vontade de dar uma voadora em alguém, é esse aspecto que eu estou falando. Eu tenho vontade de dar voadora, mas eu não tenho perna mais para dar voadora. Eu já estou com 58 anos de idade, não dá. Mas voadora mental eu dou muito ainda. E quando eu dou, opa, de onde veio isso, né? De onde veio esse espírito obsessor que está me atormentando aqui? E a questão desse romper com a terra que Jesus trouxe, que é, tenha a sua própria opinião, forme a sua própria convicção. E aí ele disse para reforçar, seja teu o vosso dizer, sim, sim, não, não. Se eu quero fazer isso, se eu quero dizer sim, digo sim. Se eu não quero dizer sim, quero dizer não, digo não. O importante é que aquilo seja a tua convicção. E aí você vai exercitando o que é viver e conviver, e através desse exercício, você vai se modificando. Essa é a boa batalha que a gente precisa lutar e a gente não pode abrir mão dela. E esse capítulo 23, ele provoca muito isso. Então, leiam o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora com um novo olhar para que a gente possa interpretar essas palavras e causar dentro de cada um de nós esse rompimento com algumas crenças limitantes para que a gente possa ser mais feliz. Obrigado pela oportunidade hoje.